Muito bem, meus queridos. Começo de ano, primeiro domingo do ano, praticamente, a gente tem um desafio aí durante esse ano todo. E eu queria desafiar os irmãos a olharem para Colossenses. Mas antes de vocês se aterem lá nos primeiros versículos do capítulo 1, eu queria dizer que o propósito de Paulo ao escrever essa epístola aos Colossenses foi de afirmar, de explicar sobre a supremacia e a suficiência de Cristo em oposição a todos os outros poderes que estavam sendo ensinados ali naquele local e região. Inclusive, eles usavam essas coisas para obter salvação. E ensinando essas coisas erradas, Paulo, então, resolve escrever essa carta para orientar, advertir os irmãos e orientá-los realmente a voltar-se para Jesus Cristo. Supremacia significa algo de incontestável superioridade. Jesus Cristo é o Supremo, ele tem o poder maior. É a primazia de Cristo. Esta é mais uma epístola que foi escrita na prisão em Roma por Paulo, que não se sentia prisioneiro. Interessante, estava preso, mas não se sentia prisioneiro. Ele fazia de tudo para testemunhar de Jesus para aqueles que estavam próximos e para aqueles que estavam longe, então ele escrevia. Foi escrita mais ou menos no ano 60, 62 depois de Cristo. É bom lembrar que somente não se sente prisioneiro estando preso quem verdadeiramente está livre. E Paulo estava livre em Cristo Jesus. Existem pessoas no mundo e até dentro das igrejas que se sentem livres, porém estão presos em cadeias, prisões, mas estão, por causa da escravidão do pecado, servindo esses pecados, pecados da murmuração, pecados da reclamação, pecados da falta de perdão, enfim, estão presos nesses pecados. Paulo, embora então preso, ele era livre. Colossenses é uma epístola que fala da supremacia e da suficiência de Cristo em relação à salvação do homem. Não necessita de mais ninguém, a não ser Jesus, para a salvação do homem. Porque Ele é o Rei Supremo e Ele é suficiente nele mesmo para a salvação do homem. Supremacia, porque nada é maior, nem melhor, nem superior ao método de Deus que é Jesus Cristo. Suficiente, porque basta Jesus e nada mais então para a salvação. Não queira agregar mais nada, é só Jesus Cristo. Atos 4:12 diz o seguinte: não há salvação em nenhum outro, pois debaixo do céu não há nenhum outro nome dado aos homens pelo qual devamos ser salvos. Essa é uma afirmação. O conhecimento de Paulo a respeito de Cristo e da obra de Deus é invejável. Todos, sem exceção, gostaríamos, eu principalmente, de ter esse conhecimento de Paulo. Nesse texto que vamos ler, de 1 a 14, meus amados, veremos que Paulo cumprimentou os colossenses e contou a eles do seu louvor e das suas orações incessantes a Deus por eles, a favor deles. E nós vamos identificar, então, nesse texto, algumas dicas de Paulo, pelos quais podemos também aplicar em nossas vidas, principalmente nesse começo de ano de 2019. Vamos ler então aos poucos Colossenses
Colossenses 1, acho que vocês já abriram. Colossenses 1, eu vou ler 1 e 2, que dá a ideia da saudação de Paulo àqueles irmãos. Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, pela vontade de Deus, e o irmão Timóteo, aos santos e fiéis irmãos em Cristo que estão em Colossos, a vocês graça e paz da parte de Deus, nosso Pai, e do nosso Senhor Jesus Cristo. Como Paulo acostumava fazer em suas cartas, primeiro então ele cumprimenta os irmãos. Depois se identifica como apóstolo de Jesus Cristo, pela vontade de Deus, e não por uma conquista humana dele. Ele também apresenta Timóteo, mas não fala nada de Timóteo. Ele só falou de Timóteo ali, mas não comentou nada. Por esta carta dirigida aos santos e fiéis irmãos em Cristo, Paulo ministrou, e é importante, às vezes a gente passa batido ali, ele ministrou a graça e a paz de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. Ele estava acalentando aqueles corações que estavam sendo enganados e sofrendo também pela perseguição. A sinceridade de Paulo nessa carta é percebida por alguns estudiosos, pelo fato de que em outras circunstâncias, em outras cartas, ele não teria sido tão positivo como ele foi nessa carta. Paulo elogiou os colossenses, não somente porque eles tinham sido feitos fiéis, santos, separados do mundo, mas também ele elogiou porque eles tinham permanecido fiéis, firmes no Senhor. Apesar desses falsos ensinos e o fato deles permanecerem firmes, Paulo elogiou, Paulo incentivou, falou assim, é isso aí, continue firmes, vão em frente, esse é o caminho. E também teve a ação de graças a Deus por eles. E aí nós vamos ler agora versículos de 3 a 8. Sempre agradecemos a Deus, o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, quando oramos por vocês, pois temos ouvido falar da fé que vocês têm em Cristo Jesus e do amor que têm por todos os santos, por causa da esperança que lhe está reservada nos céus, a respeito da qual vocês ouviram por meio da palavra da verdade, o Evangelho, que chegou até vocês. Por todo o mundo este Evangelho vai frutificando e crescendo, como também ocorre entre vocês, desde o dia em que ouviram e entenderam a graça de Deus em toda a sua verdade. Vocês o aprenderam de Epáfras, nosso amado cooperador, fiel ministro de Cristo para conosco, que também nos falou do amor que vocês têm no Espírito. Então, nesses versículos de 3 a 8, Paulo faz esse relato a respeito da ação de graças para expressar a sua genuína apreciação dos serviços deles a Cristo. Eles estavam a todo vapor trabalhando em favor de Jesus Cristo e do Evangelho de Cristo. Paulo menciona que ele dava graças pelas obras da graça de Deus na vida dos membros daquela igreja já formada. Então, esse ensino que estava circulando lá em Colossos questionava se Cristo sozinho era suficiente para uma vida fiel e uma salvação final. Nessa breve expressão, fé em Cristo Jesus, que está no versículo 4, quero relê-lo, pois temos ouvido falar na fé que vocês têm em Cristo Jesus e do amor que têm por todos os santos. Paulo lembrou a seus leitores que eles já tinham em Cristo. O que eles tinham em Cristo era suficiente e completo. Não precisava de mais nada.
não somente tinha ouvido falar da fé deles, mas também do amor por todos os santos. E Paulo fala, e por isso é que essa esperança que lhe estava reservada no céu, por isso essa esperança é alimentada em vocês. Fé, esperança e amor, que dá na continuidade do versículo 5. Essas qualidades, meus queridos, elas formam a base para o agradecimento, então, de Paulo, e são fundamentais para o ensino da vida cristã. São ensinos para nós também. Elas são dons de Deus. É Deus quem dá, é Deus que estava construindo, é Deus que estava conduzindo aquele povo. O povo ouvia e entendia a graça de Deus em toda a sua verdade. Por isso que espalhava entre eles, espalhava nas regiões próximas dali. Pessoas estavam incentivadas a viver o evangelho por causa deste povo de Colossos. O instrutor deles tinha sido Epáfras, que é citado aqui, porque praticamente creio que Epáfras foi que fundou essa igreja. Paulo não fundou essa igreja, mas Epáfras é que deu todo o relato a Paulo quando ele foi visitar Paulo lá na prisão. Foi Epáfras que falou ao ouvido de Paulo a respeito desses irmãos. É como se tivesse dado um relatório e falasse, eu estou animado com aquela igreja me anima, aquela igreja está para frente, aquela igreja anda. Paulo, eu estou feliz. Então Paulo escreve aos irmãos, expressando tudo aquilo que ele tinha ouvido falar. Por isso que ele fala do amor que eles tinham no Espírito. Era um amor verdadeiro, era um amor diferente. Era um amor em Cristo, que eles haviam aprendido em Cristo, e eles estavam entre eles vivendo esse amor no Espírito. Apesar do seu foco em Cristo, Paulo expressou a firme convicção de que o Espírito Santo realizava a santificação na igreja. Expressa nesse amor que ele fala. Era o Espírito que trabalhava. E esse Espírito tinha a liberdade de trabalhar porque os corações estavam voltados. Os corações estavam olhando para os outros que não tinham conhecimento da palavra. Por que será que o Espírito não move algumas igrejas? Por que será que o Espírito parece que está apagado em alguns locais onde parece que é tudo frio? Está faltando a vida em Cristo. Está faltando um movimento entre nós, entre as igrejas, entre os irmãos, para que esse amor seja percebido pelos outros. Está precisando seriedade do Evangelho. Nós não podemos guardar para nós aquilo que aprendemos. É egoísmo. E temos também a intercessão de Paulo pelo crescimento espiritual deles. Eles estavam vivendo um momento bom, mas Paulo ele ora e ele expressa isso para os irmãos de Colossos. Vamos ler 9 a 14. Versículos 9 a 14. Por essa razão, desde o dia em que o ouvimos, não deixamos de orar por vocês e de pedir que sejam feitos de pleno conhecimento da vontade de Deus, com toda a sabedoria e entendimento espiritual. Isso para que vocês vivam de maneira digna do Senhor e em tudo possam agradá-lo, frutificando em toda boa obra, crescendo no conhecimento de Deus e sendo fortalecidos com todo o poder, de acordo com a força da sua glória, para que tenham toda a perseverança e paciência com alegria. Versículo 12. Dando graças ao Pai, que nos tornou dignos de participar da herança dos santos e do reino da luz. Pois Ele nos resgatou do domínio das trevas e nos transportou para o reino do seu Filho amado, em quem temos a redenção, a saber, o perdão dos pecados.
Desde o dia que Paulo ouvira falar dos colossenses, Paulo então não cessava de orar por eles. Apesar das boas informações que tinha recebido, Paulo entendia que os cristãos de Colossenses tinham constante necessidade da ajuda de Deus. E ele fazia isso constantemente. Penso que na prisão, meus amados, ele arrumava um canto lá, colar, e ele estava lembrando não só desses irmãos, mas de todas as igrejas espalhadas por aquela região. Paulo os assegurou de que orava então por eles. Eu estou aqui, eu estou preso, mas eu estou aqui com vocês, eu estou junto com vocês. Continuem firmes. A sua oração era para que fossem cheios do pleno conhecimento da vontade de Deus. É isso que eu quero para vocês. Em toda a sabedoria e entendimento espiritual. Que fala no versículo 9, vamos ler de novo. Por esta razão, desde o dia em que ouvimos, não deixamos de orar por vocês e te pedir que sejam cheios do pleno conhecimento da vontade de Deus, com toda a sabedoria e entendimento espiritual. Nós temos orado assim por alguma outra igreja, por alguma outra comunidade. Nós temos orado assim para aqueles que nós evangelizamos e falamos de Jesus Cristo. Nós temos orado assim por aqueles que estão novos aqui, chegando na igreja. Precisamos ficar atentos para o exemplo de Paulo. Precisamos ser melhores cristãos no sentido da oração. Os colossenses haviam se deparado dos falsos ensinos que afirmavam fornecer esse discernimento especial e inclusive revelações. Paulo disse que eles deviam receber do Espírito, somente no Espírito, esse tipo de conhecimento. Então Paulo se contrapôs a esse falso ensino ao chamar a atenção para a verdadeira origem do conhecimento em Jesus Cristo. Ponto. Paulo desejava que eles vivessem de maneira digna do Senhor para poder agradar a Deus dessa forma. Frutificar em toda boa obra com alegria, dando graças ao Pai. Para contrapor então a esses falsos ensinos, Paulo apresentou uma perspectiva positiva da vida cristã. Essas descrições eram particularmente relevantes para a situação daquele local, mas elas estavam apontando para as características que todo cristão deveria se esforçar, como manifestar então a sua fé. Em um sentido rigoroso, meus irmãos, é impossível para os cristãos, qualquer cristão, em qualquer tempo de novo nascimento, viverem uma vida que seja digna da posição que eles tenham em Cristo. Antes do retorno de Cristo, nós não podemos e não iremos agradar a Deus em todas as coisas que fazemos. Nós não vamos conseguir. No entanto, essa perfeição é o nosso e deve ser o nosso objetivo. O seu e o meu objetivo. E nós poderemos sempre melhorar nas nossas tentativas, então, de servir a Cristo de maneira fiel. Podemos ou não podemos? Não há algo que você possa fazer melhor para vencer essas barreiras? Jamais, então, atingiremos as metas, mas devemos sempre correr atrás delas. Não esquecer delas, talvez anotar na nossa agenda, no nosso celular. Mas quais são essas metas que eu elenquei aqui e quero mencionar para os irmãos? Estão nos versículos de 10 a 12, e eu queria mencionar uma a uma. Eu creio que isso serve para nós. Viver de maneira digna do Senhor. Está no versículo 10. Viver de maneira digna do Senhor. Não devemos envergonhar o Senhor.
Devemos ter uma vida decente em quaisquer áreas das nossas vidas. E não tenhamos que rever algumas coisas por conta de pessoas que deparam com a gente fazendo coisas que desagradam a Deus. Ainda no versículo 10, agradar a Deus em tudo. Puxa vida, agradar a Deus em tudo. Ah, mas eu não consigo agradar a Deus em tudo, mas no que você pode agradar a Deus? Agrade a Deus. Eu sempre ouvi, e às vezes eu repito o mesmo exemplo aqui, até ao lavar a louça da casa, que não é fácil. Agrade a Deus. Ofereça a Deus. Hoje pela manhã eu vi uma irmã trazendo essa flor aqui, e eu pensei logo assim, ela está agradando a Deus, ela está cumprindo algo que ela deve fazer, simples. Algumas pessoas viram a beleza da flor, outros não. Mas é algo que agrada ao Senhor. Mas é importante se estar com o coração voltado ao Senhor. Suas ofertas, seus dízimos, como foram falados aqui, agradam ao Senhor? Sim, depende do seu coração e da maneira com que você está vendo e que você faz isso. Então, agradar a Deus em tudo é rever aquilo que você está fazendo de maneira errada. Reclamando, talvez. Ainda no versículo 10, frutificar em toda boa obra. Cada um de nós tem de Deus a obra que você vai trabalhar. Deus já preparou de antemão para nós, para você, para mim. Mas devemos frutificar em toda boa obra. Às vezes ela passa por nós e nós deixamos passar. Nós não entendemos que a obra é para nós. Às vezes nós medimos a quem nós fazemos o bem ou a quem nós ajudamos em detrimento de outras pessoas. Ainda no versículo 10, crescer no conhecimento de Deus. E aqui, meus irmãos, implica muitas coisas. É você com Deus, na sua vida diária, é você na igreja, é você na sua família, é você pai, ensinando seus filhos. Amados, as crianças aprendem a orar desde pequenos. E é bonito quando a gente vê uma criança orando e ela começa a conhecer a Deus ali, pelos seus pais que ensinam. Não podemos negligenciar como pais, avós, a dar o conhecimento às crianças e também buscar o conhecimento, lendo a palavra. A EBD de domingo. Nós nos alegramos aqui com o número de pessoas que estavam hoje aqui pela manhã, mas muitos não vieram. Por que você não veio? Você deixou de aprender. Você deixou de crescer no conhecimento de Deus pela palavra dele. E crescer no conhecimento de Deus também é obedecer a palavra dele. E à medida que você obedece, você percebe a alegria do Pai. No versículo 11, eu destaco, fortalecer-se com todo poder para obter toda perseverança e paciência com alegria. É no poder de Deus, é no poder de Cristo, é que nós vamos nos fortalecer. E fala assim ainda, o versículo todo diz assim, de acordo com a força da sua glória. É somente em Deus. Versículo 12 traz, dar graças ao Pai pela herança dos santos no reino da luz. Dar graças ao Pai pela herança dos santos no reino da luz. Obrigado a Deus, obrigado, porque eu sei para onde eu vou se eu partir agora. Obrigado, Senhor, pela esperança que o Senhor me dá ou coloca no coração pela volta de Cristo. Obrigado, Senhor, pela igreja que me acolhe. É aqui que é a minha casa. Obrigado, Senhor. Obrigado pelo que o Senhor tem
para mim no futuro, essa herança prometida. Obrigado, ó Deus, porque o meu nome está escrito nessa herança. Você lembra de dar graças a Deus por isso? Por esta garantia naquele que é supremo, naquele que é suficiente, Jesus Cristo? Por você pertencer à glória de Deus por causa deste Rei Supremo e suficiente? Por que nós não fazemos, então, dessa lista aqui um propósito para 2019? É uma ideia. Pode vir alguma pergunta na sua mente, como veio na minha. Por que então alcançar essas metas? Por que alcançar essas metas? Por que Paulo descreveu tudo isso? Mas no versículo 13, ele diz o seguinte: porque Jesus nos resgatou do domínio das trevas e nos transportou para o reino do seu Filho amado, em quem temos a redenção, a saber, o perdão dos pecados. Obra de Cristo. Jesus nos resgatou. Para resgatar-nos, Jesus entrou nesse lugar que tem um nome feio, domínio das trevas. Ele foi até lá. E ele se achegou ao ferido pecador, ele se abaixou, ele abraçou esse pecador e tirou contra a luta de unhas e dentes de Satanás. Este versículo revela exatamente isso, meus queridos. Que belo salvamento que ele fez. É luta nas trevas contra a luz. É essa luta. Eu e você sendo resgatado por Cristo a todo sacrifício. E quando ele estava tirando desse domínio das trevas, as trevas lutavam para que você voltasse atrás. Para que você voltasse para trás. É assim. De lá, ele nos transportou para o reino do seu Filho amado, em quem nós temos a redenção, a saber, o perdão dos pecados. Isso tem valor, meus amados. Isso tem valor. Essa linguagem lembra a salvação de Israel, quando Deus tirou o povo do Egito, e mais tarde também da Babilônia, quando foi presos para lá. Paulo, lembrando disso, viu a humanidade agora fora do domínio das trevas, sobre o reino das trevas. Agora, por causa desse perverso Satanás, então ele viu, foi do mesmo jeito. Certamente passou pela mente de Paulo, penso eu, esse tirar de Deus do domínio daquele que estava escravizando o povo dele. Gálatas 1, 4. Peço para vocês abrirem, por favor. Gálatas 1, 4. Vamos ler o 3 também. A vocês, graça e paz da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo, que se entregou a si mesmo por nossos pecados, a fim de nos resgatar desta presente era perversa, segundo a vontade de nosso Deus e Pai. Nos ajuda a entender ainda esse versículo. Nós cristãos fomos libertos deste mundo perversos e levados para o reino de Deus pela vontade de Deus. Foi Ele quem enviou Jesus Cristo. Foi Ele quem nos deu Jesus Cristo. A herança dos santos no reino da luz, que diz lá no versículo 12, é apropriada aqui, meus amados. Também é falada em outras cartas de Paulo a respeito da luz do Evangelho, brilhando na escuridão e penetrando o véu que cobria o coração daqueles que estavam perecendo.
Quando está no escuro, está nas trevas, a luz vem e ela faz a pessoa enxergar porque ela não enxerga na escuridão. Ela não sabe por que está sofrendo. Sofre, tateia para achar a luz e não consegue. E quando Cristo vem, essa luz cobre. E essa luz aponta uma saída. Queria ler mais alguns versículos ainda, meus queridos. 2 Coríntios. Por favor, abram lá mais 2 versículos. Segunda carta aos Coríntios. 3. 14 a 16. Segunda carta aos Coríntios 3, 14 a 16 diz o seguinte: na verdade, a mente deles se fechou, pois até hoje o mesmo véu permanece quando é lida a antiga aliança. Não foi retirado porque é somente em Cristo que é removido. De fato, até o dia de hoje, quando Moisés é lido, um véu cobre os seus corações. Mas quando alguém se converte ao Senhor, o véu é retirado. O véu é retirado. Lembrando que Moisés não teve Jesus. Moisés tinha que cobrir a cabeça. Mas nós não, nós temos a Cristo. Nós temos esse privilégio de receber essa luz. Fomos resgatados do domínio das trevas e transportados para o reino do Filho do seu amor ou do seu Filho amado. Amém por isso. Essas duas ações, meus amados, de resgatar e transportar, que diz no versículo 14, não foram executadas pelo pecador, por nós pecador, por nossa força, ou por nenhum outro ser. Foi pelo Supremo, pelo suficiente Jesus Cristo. Foi por Ele, pelo único Deus. Porque Ele é o único que tem o poder da salvação. Jesus Cristo, o supremo e suficiente Senhor e Salvador. Para a gente lembrar desses desafios que foram lançados aqui, que ainda estão lá, eu quero trazer essa frase: somente em Jesus Cristo obteremos vitórias em 2019. Somente naquele que é supremo, naquele que é suficiente. Não busque outra coisa a não ser Jesus Cristo. Somente nele teremos vitória. Da mesma forma que nós fizemos esse ano, vamos esperar passar esse 2019 para que cada um de nós possa depois falar das vitórias que em Jesus cada um de nós teve. Isso é importante, meus amados. Só em Jesus Cristo. Só em Jesus Cristo. O supremo e suficiente Senhor e Salvador.